Tudo bem, pessoal? Bom, vamos iniciar aqui então nossa aula 6, né? Vamos seguindo aí com o nosso conteúdo e chegando próximos da metade do curso, tá? A aula anterior nós vimos, né, retomamos conceitos de probabilidade e eu passei para vocês algumas regras, né, algumas propriedades e nós discutimos a parte, né, de probabilidade condicional e teorema de Bayes, que é algo muito importante para o nosso curso aqui, tá? Hoje, né, na aula de hoje, nós vamos seguir e começar a discutir variáveis aleatórias, tudo bem? Nós vamos ter as variáveis aleatórias discretas e as variáveis aleatórias contínuas, tá? Na aula de hoje, somente abordaremos as discretas e vamos seguir na próxima aula para as contínuas, tá? Então, eu vou fazer uma breve introdução com vocês, o conceito, né, de variável aleatória discreta, como calcular o valor médio ou esperança dessa variável aleatória discreta, algumas propriedades desse valor médio, a função de distribuição acumulada e, no fim, a gente parte para alguns modelos probabilísticos da variável aleatória discreta. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente conseguir entender melhor algumas situações práticas mais gerais, a gente precisa ampliar aqueles conceitos, né, dos modelos probabilísticos que a gente discutiu no capítulo 2, né, quando a gente fez aquelas divisões. E aí, dada a simplicidade, a gente vai iniciar a análise com o estudo das variáveis discretas, né, como principal motivo. Por quê? Variáveis discretas, né, aleatórias discretas, são aquelas que assumem somente valores inteiros. Então, a gente vai sair, né, desse conjunto mais simples e depois passamos para as contínuas, que é um pouquinho mais complicado. Tá bom? Bom, o conceito, né, de variável aleatória discreta. Vamos voltar ao exemplo 6.3 para tentar ilustrar, né? Em que a gente considera duas extrações sem reposição de uma urna que contém bolas brancas, né? 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas. A gente vai definir a variável aleatória como x, que é o número de bolas vermelhas obtidas nas duas extrações. Tudo bem, pessoal? Então a gente tem aquele, né, diagrama da árvore aí, 2/5 para branca, 3/5 para vermelho na primeira extração, e aqui 1/4 para branca, 3/4 para vermelho na segunda, né? Se a primeira for branca, e se a primeira for vermelha, 2/4 para branca, 2/4 para vermelha, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos organizar novamente a tabela nos possíveis resultados. Existem 4 possibilidades. Pode tirar branca e vermelha, vermelha e branca e vermelha e vermelha. Tudo bem, pessoal? E aí, a nossa variável x, como eu falei, ela conta o número de bolas vermelhas, né, depois das duas extrações. Então, se você tira branca e branca, tem 0 vermelhas. Se você tira branca e vermelha, tem uma, vermelha e branca também tem uma vermelha, e vermelha nós temos 2 vermelhas. Tudo bem, pessoal? E aí, nós associamos as probabilidades a cada resultado, como eu falei para vocês, tudo bem? Olha, branca e branca é 2/5 vezes 1/4, que vai dar 2/20, ou 1/10, tudo bem? Branca e em sequência vermelha é 2/5 vezes 3/4, né? Que a gente vai ter 6/20, e podemos, né, resumir como 3/10, né? Cortando de cima e embaixo. E assim sucessivamente, tá? A gente vai pegar a multiplicação dos ramos dela para achar essa probabilidade. Então, vemos, né, que cada resultado dessa variável está associado a uma probabilidade, tudo bem? E é essa ligação que é interessante para a gente aqui, tá? A gente tem, então, os números 0, 1 e 2 como possíveis resultados de x, e as probabilidades aqui 1/10 e 3/10, né, associadas a cada um desses valores. Essa associação que vai definir para a gente uma variável aleatória. Por quê? Ela é uma variável cujo espaço amostral é composto por valores discretos, né, números inteiros, e a gente associa ele a probabilidades, né, como a gente vai ver na definição. Agora, nós podemos, né, como eu falei, resumir os possíveis resultados em suas probabilidades. O resultado de x igual a 0 é 1/10, de x igual a 1 tem 2 vezes que ele ocorre, então nós somamos, né, é BV ou VB, então a ideia de união, a gente soma as probabilidades, né, que vai dar 6/10. Michel, mas você está somando, fazendo a união aqui desses conjuntos, e por que você não descontou a interseção? Porque dá para ocorrer o segundo e o terceiro resultado ao mesmo tempo?
Não dá, vocês concordam comigo? Não tem como. Ou ocorre esse ou aquele. Se eles são excludentes, né, a interseção entre eles é zero. Então, a união desses dois eventos é simplesmente a soma das probabilidades, que vai dar 6/10. E caso saia o valor 2 para a variável x, né, 2 bolas vermelhas, nós temos aí 3/10, tá? Então, P ela vai ser o que a gente chama de função de probabilidade. Tá? Por fim, a distribuição completa das probabilidades dessa variável aleatória x é essa daqui. Quando nós temos o valor de x igual a 0 é 1/10, o valor de x igual a 1, 6/10 e para x igual a 2, 3/10. Notem que se 0, 1 e 2 são todos os elementos do nosso espaço amostral, a soma das probabilidades deles tem que dar quanto, gente? 1 ou 100%. Se você somar 1 mais 6, 7 mais 3, 10 sobre 10, deu 1, tá certinho. Beleza? Ok. Então, a gente vai definir a variável aleatória discreta, né, para uma função x definida no espaço amostral aqui, se eu não me engano é ômega, e com valores no conjunto enumerável de pontos da reta. Ela é dita uma variável aleatória discreta. Tudo bem? Então, você vai associar por meio de uma função x os valores da reta, né, valores enumeráveis e inteiros, a determinadas probabilidades, ou seja, é uma função que associa cada elemento do espaço amostral a um valor numérico, né, inteiro no caso das discretas, beleza, gente? E aí, a função de probabilidade propriamente dita, né, para x, ela vai assumir, né, os valores x1, x2, xn para essa variável, a função, né, dada por xi, pxi, que é o quê? Aquela função que associa cada elemento da variável a uma probabilidade, né? Ela vai ter esse formato. P de xi é igual a Pzão, né? De xão, quando ele é igual a xi. Notem aqui uma pequena distinção, tá? Eu chamo de x maiúsculo a variável inteira e o xi as possíveis realizações dos elementos do espaço amostral, tá? Então, P de xi ou Pzão de xão igual a xi e P de i, eles têm a mesma validade, eles estão representando aqui uma função de probabilidade. Tá? Assim a gente consegue associar cada valor de xi da variável aleatória à sua probabilidade de ocorrência, como eu tenho falado para vocês. Ok, pessoal? E note, né, que para uma função poder representar, né, uma função de probabilidades, ela deve atender a duas regras imprescindivelmente. Tá? Os valores de P tem que estar entre 0 e 1, já que não existe probabilidade negativa nem maior que 1, né, que é 100%, e a soma das probabilidades de todos os elementos xi deve ser igual a 1, como eu mostrei para vocês nesse caso. Tudo bem? Você soma as probabilidades dos possíveis elementos do espaço amostral, você faz o quê? Tem que ter um resultado igual a 1 ou 100%. Se a função atende essas regras, pessoal, então a gente pode definir ela, né, como uma função de probabilidade. Tudo bem? E aí a gente vai usar ela na construção da distribuição. Tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Suponha que a demanda diária de um insumo no processo produtivo é uma variável aleatória discreta, com valores de 1 a 4, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. E a função de probabilidade é px igual 2 elevado a x dividido por 6x fatorial. Verifique se essa função pode ser uma função de probabilidades, tá? Então a gente tem que ver se ela atende a essas duas regras. Ó, quando x é igual a 1, a probabilidade é 0,33. Quando ele é igual a 2 também é 0,33. Quando ele é 3 é igual a 0,22 e por fim, quando x é igual a 4, ele é 0,11. Então, o primeiro, né, requisito, a primeira regra, ela está sendo atendida. As probabilidades estão entre 0 e 1. E agora a segunda é, some essas probabilidades e veja se elas dão 1. Se eu somar, vai dar 1. Então, se eu atendi a primeira regra e a segunda, eu posso dizer que 2 elevado a x sobre 6x fatorial é uma função de probabilidades. Tudo bem? Ok. Feito esse primeiro conceito para vocês, né, do que é uma variável aleatória discreta e da função de probabilidade, que são questões importantes, nós passamos agora para o cálculo do valor médio, né, dessa variável aleatória discreta, né, ou esperança, tá? Pessoal, a gente vai atribuir, né, o nome esperança matemática de uma variável x, que assume valores de x1 até xn, como essa representação aqui, tá? A esperança do xão é igual a
O primeiro valor que ela assume, x1, vezes a probabilidade dele ocorrer, vezes P1, mais x2, P2, até somando xn, Pn. Então, você vai pegar cada possível, valor que essa variável assume, multiplicar pela probabilidade de assumir esse valor e somar para todos os elementos do seu espaço amostral, tá? De x1 até xn. Esse somatório aí do produto de x1 por P, ele vai dar para a gente o quê? A esperança matemática, da variável x, ou chamada média também dessa variável aleatória discreta, tudo bem, pessoal? Então a expressão, notem uma coisa, ela é muito similar àquela da média aritmética que a gente viu lá atrás, no início do curso. Porém, qual que é a diferença? Eu somo os valores de x, mas eu estou ponderando eles pela probabilidade de cada um acontecer. Então, ao invés de somar todos os x e dividir por n, cada x eu estou ponderando pela probabilidade dele acontecer. Tudo bem? Então, eu pondero x1 pela probabilidade de 1 acontecer, x2 pela probabilidade de 2 e até o valor n, tudo bem? Onde esse x é generalizado, tudo bem, gente? Não precisa ser o número 1 especificamente. Poderia ser um valor qualquer, desde que ele seja discreto, ou inteiro, beleza? Então, ele é muito similar. A diferença é que eu estou ponderando por essas probabilidades, para a gente ter algo ajustado a essa variável, que assume valores aleatórios, mas somente discretos, tá? Uma coisa importante, pessoal, a gente chama ela de variável aleatória discreta, por quê? Pelo aquilo que eu falei lá no início com vocês, porque ela é um experimento aleatório. Por mais que nós conhecemos os possíveis resultados, a gente não sabe exatamente qual vai sair em cada execução desse experimento, tá? Por isso ela é aleatória e por isso a gente precisa associar a cada valor possível uma determinada probabilidade, tá? Então, essa esperança nada mais é do que uma média ponderada pelas probabilidades de ocorrência de cada possível elemento do espaço amostral. Tá bom? E aí, utilizando o conceito de esperança, a gente tem aqui um desdobramento muito legal, porque a própria variância dessa variável pode ser escrita em função da esperança, tá? Até então, eu tinha mostrado para vocês aquela fórmula lá de xi menos barra, x barra ao quadrado, somatório, dividido por n. Agora a gente vai ter uma forma de representar a variância dessa variável com base na esperança. Tudo bem? Então, a variância de x ela é o somatório de xi menos a esperança de x, que vai substituir a média, como eu falei para vocês. A média de uma variável aleatória discreta é a sua esperança. Então, é xi menos a esperança de x, isso tudo ao quadrado, multiplicado pela probabilidade, o somatório para cada elemento. E, em outras palavras, a gente pode escrever isso dessa forma aqui também. A partir do momento que você acha a esperança de x, você pode escrever a expressão dessa forma. Esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Michel, esses termos são iguais? Não, não são. Por quê? Uma coisa é eu elevar a esperança de x ao quadrado. Outra coisa é eu tirar a esperança do x ao quadrado, tá? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é eu chegar no valor final desse e de x e elevar esse valor final ao quadrado. Outra coisa é para cada x eu elevar ao quadrado antes de multiplicar a sua probabilidade, tá? Então, a esperança de x ao quadrado é uma coisa e a esperança de x, tudo elevado ao quadrado, é outra. Mas essa subtração nessa ordem, ela vai nos dar o quê? A variância, tá? E o desvio padrão, como vocês sabem, a gente já viu, é simplesmente a raiz da variância. Beleza, pessoal? Ok, vamos pegar então aqui um exemplo para a gente ilustrar essa ideia de esperança. Suponha um caso onde, em uma linha de montagem, de acordo com a precisão do acabamento das peças, 56% das montagens devem produzir um lucro de R$15, 23% um lucro de 10 e 2% das peças na montagem, elas vão produzir um lucro de R$5. Tá? E por fim, 19%, para completar os 100, elas produzem aí um prejuízo de 5, tá bom? Então você tem uma linha de montagens que, dependendo de como essa peça foi feita, do acabamento dela, ela vai ter aí margens de lucro distintas. Qual é o lucro esperado do dono desse processo produtivo ou dessa empresa, tudo bem? O que a gente faz? A gente faz o valor esperado do lucro. Ele vai ser o quê? Olha, veja bem,
A probabilidade de ter o lucro 15 é de 56%, então eu faço 15 vezes 0,56. Já a probabilidade de ter o lucro 10 é 23%, então eu somo com 10 vezes 0,23. A probabilidade, de ter aí um lucro de R$5 é 2%, então 5 vezes 0,02, e por fim eu somo, com a possibilidade de ter um prejuízo de menos R$5 de 19%, então é menos 5 vezes 0,19. O lucro esperado, que o dono, que o empreendedor dessa firma vai ter é de R$9,85. Tudo bem, pessoal? Isto é, caso, sejam verdadeiras essas suposições, do valor lucrado com as probabilidades, a gente tem essa distribuição da variável aleatória e o empresário espera ganhar aí mais ou menos, em média, R$9,85 para um conjunto montado. Tudo bem, pessoal? Notem uma coisa legal que eu vou repetir para vocês. Olha, a gente tem aqui os valores 15, 10, 5 e menos 5. Você pode falar assim comigo, poxa, Michel, mas como é que o valor esperado é algo diferente desses lucros dele? 15, 10, 5 e menos 5. Ele está esperando 9,85. Não é um valor igual a nenhum desses, mas é a mesma lógica da média, tudo bem, gente? Eu posso entrar na sala de vocês e falar assim, olha, a média de idade aqui dos alunos é 23,5. Não necessariamente alguém precisa ter essa idade. Tudo bem? A média é uma representação geral de proximidade dos valores do seu conjunto de dados àquele ponto central. Tudo bem? Então, ela é uma representação geral desse valor, é uma foto generalizando. Da mesma forma, ocorre com a esperança. A esperança de lucro é um valor esperado no geral, tudo bem? Não quer dizer que tem que ser um desses valores especificamente. Beleza? E aí, seguindo ainda nesse exercício do lucro, qual que é a variância dessa variável lucro aí? O que eu vou fazer, como eu falei para vocês? Eu vou pegar cada valor, subtrair a esperança, levar ao quadrado e multiplicar pela probabilidade. Então, o primeiro valor é 15, menos a esperança, que é 9,85, elevo isso ao quadrado e multiplico pela probabilidade do primeiro evento, 0,56. Tá? Repito isso para o segundo. Vai ser 10 menos 9,85 elevado ao quadrado, vezes a probabilidade do segundo evento, que é o quê? 0,23. Então, eu multiplico por essa diferença quadrática. No terceiro caso, a mesma coisa. 5 menos 9,85 ao quadrado multiplicado pela probabilidade do 5 ocorrer, que é de 2%. E por fim, a gente vai ter aí o menos 5 menos 9,85 ao quadrado, vezes esse 0,19 aqui que deu uma cortadinha, tá? Mas a gente resolvendo todas essas expressões aqui, a gente vai ter uma variância aí próxima de 57,23. E se você quiser o desvio padrão, tira a raiz, vai dar 7,57. Tudo bem? Então a gente consegue obter uma medida, de tendência central desses dados e uma primeira medida de dispersão. Beleza, pessoal? Ok, então assim nós concluímos o exemplo 6.5 e vamos passar agora para algumas propriedades do valor médio ou da esperança matemática para uma variável aleatória discreta, tá? Lembrem-se, tudo que a gente está vendo aqui é para variável aleatória discreta. Algumas propriedades, pessoal. Olha, a maioria das propriedades do valor médio, ou da esperança, elas vão ser derivadas do quê? Se a esperança é um somatório, elas vão ser propriedades similares a que o somatório tem, como vocês podem ver aqui. A esperança de uma variável, que está sendo multiplicada dentro da esperança por uma constante A, é a mesma coisa que essa constante A vezes a esperança de x. Tudo bem? Agora, a esperança de uma variável mais uma constante, no 1 eu estava multiplicando, no 2 eu estou somando, é o quê? É a esperança de x mais a esperança de b. A esperança de x eu preciso calcular. Mas eu preciso calcular a esperança de b, gente? Se determinado experimento sempre dá o mesmo resultado, qual que é a esperança que eu tenho, independente da probabilidade? É o próprio valor. Então, se b é constante, a esperança de b é a própria constante. Tudo bem? Beleza. Para a gente verificar essas propriedades, a gente pode usar conceitos vistos anteriormente, como eu falei para vocês, o somatório.
Quando você tem o somatório de A vezes XIPI, o A ele pode sair para fora, pessoal. É aquela questão, né, de você fazer a distributiva. Você isola a constante que está em todas as variáveis e coloca ela para fora no parênteses. Então, esperança de AX é a mesma coisa que A vezes esperança de X. E no caso do X mais B, a gente também pode aplicar essa lógica, tudo bem? Só que aqui é o seguinte, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou passar esse P multiplicando cada termo, tá? E aí depois eu vou ter que o somatório de uma soma é a soma dos somatórios, tudo bem? Então, se eu passar XP e BP, eu passo o somatório para dentro em cada termo e eu vou ter somatório de XP mais B vezes o somatório de P, tá? Essa constante aqui, ela sai para fora. E aí, notem essa expressão, tá? O que isso quer dizer? O somatório de XIPI é o que a gente viu lá no início? Ó, somatório de XIPI é a própria esperança. Tudo bem? Então, esse primeiro termo aqui é a esperança. E o segundo, B vezes o somatório das probabilidades. Pessoal, se de 1 até N tem todos os elementos do espaço amostral, o somatório de todas as probabilidades tem que ser quanto? 1, 100%. Então, vai ficar B vezes 1, que é a própria constante. Então, a gente prova que a esperança de X mais B é igual à esperança de X mais a constante B. Tá bom? Já para a variância, a gente tem o seguinte, ó, a variância de uma constante vezes a variável, a constante sai ao quadrado. Tem essa diferença, tudo bem? Enquanto na esperança ela sai normal, na variância ela sai ao quadrado. E a variância de x mais b, ela vai ser o quê, pessoal? Desculpem aqui, tá errado, tudo bem? Vocês cortem. Eu vou ajustar no slide, né, para passar para vocês, mas não tem esse mais b aqui não, tá? Por quê? A variância de x mais b é variância de x mais variância de b. Quanto que é a variância de b? É zero. Algo que é constante, independente do número de vezes que é repetido, não varia. Tudo bem? Se você tem um conjunto de 10 repetições e todos dá o valor 1, qual que é a variância? Não tem, é zero. Tudo bem? 1 menos a média, que é 1, é 0. Então, você não tem variância, tá? Então, esse B aqui tem que cortar. Eu vou cortar para vocês no slide que eu enviar. E aí, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Da mesma forma que eu usei esse somatório para esperança, eu quero que vocês usem para provar essas propriedades aqui da variância, tá? Tirando esse B. Beleza, pessoal? Ok. E generalizando, então, né, dado uma variável aleatória discreta x e a sua respectiva função de probabilidade P, a esperança matemática de uma função linear H que pode ser aplicada sobre o x e que transforma, né, essa variável x, ela é dada da seguinte forma. A esperança de H de x vai ser nada mais do que o H da esperança de x. Tudo bem, pessoal? Isso se a função for linear, ok? Importante. Se não for linear, então o que vale é a desigualdade de Jensen, que é o quê? A esperança do H de x vai ser maior ou igual do que o H da esperança de x. Onde H, pessoal, é uma função. Eu poderia ter usado F aqui, eu só quis nomear como H para não confundir, tá? Então, quando você aplica H em x, essa função pode sair, né, do x e passar a exercer o seu efeito sobre a esperança de x inteira. Tá? Só uma propriedade aqui para transformações funcionais que pode ser útil dependendo do problema que a gente quer resolver. Tá? Beleza, passando agora para a função de distribuição acumulada, tudo bem, pessoal? Nesse quinto tópico. Então, até agora a gente viu a parte introdutória, eu mostrei para vocês o conceito de variável aleatória discreta, como calcular a esperança e a variância e as propriedades que esperança e variância estão, né, submetidas. Agora nós vamos ver a função de distribuição acumulada, tá? Uma função de distribuição acumulada, pessoal, dada a variável aleatória x, a gente vai chamar ela, né, como uma função f de x que é igual a p de x menor ou igual a x. Então ela é uma função que acumula, né, aquelas possibilidades até determinado valor. É a mesma lógica que a gente viu lá anteriormente, né, no acumulado de uma variável, da probabilidade acumulada. Você vai somando aquele valor até o x em questão, tudo bem? Você vai somando a probabilidade, tá?
Vamos observar aqui um exemplo, tá? Vamos voltar ao 6.5 para a função, né, de x definida nessa tabela. A tabela 6.3, né, ela tem uma distribuição da variável aleatória x, né, na qual x assume o valor 15, 10, 5, menos 5, tá? Com probabilidade 0,56 para 15, 0,23 para 10 e 2% para 5, né? Além disso, 19% do dono da empresa tomar um prejuízo aí de R$5, né? É o mesmo exemplo que a gente viu aqui no caso, né, do cálculo da esperança e da variância para um processo de montagem. Tudo bem, pessoal? Beleza, tá? Ok. Seguindo, né? Então, obviamente, como eu falei para vocês, se aqui tem todos os elementos do espaço amostral, a soma das probabilidades tem que dar 1. Então, como que a gente poderia, pessoal, né, escrever essa função de distribuição da variável aleatória x, né, de forma acumulada? A gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, se x é menor que 5, não tem probabilidade, tá? É 0 o valor que ela assume. Já se x está entre menos 5 até 5, ela vai assumir o valor de 19, que é esse daqui, tá? Seguindo, agora se está entre 5 e 10, a gente vai pegar esse 19 e somar com os 2% aqui anteriores, tá? Então ela vai assumir 21%. Se está entre 10 e 15, a gente pega esses 21 e soma com quem? 23% aqui para o 10, tá? E dá 44. E por fim, né, se ela é maior ou igual a 15, a gente soma finalmente esse 56 e dá 1, tá? Então a lógica é que a gente tem uma função que vai aumentando a probabilidade até chegar no 100%, tudo bem? Essa é a lógica gráfica aqui. Abaixo de 5 é 0, entre menos 5 e 5 ela está aqui, né, 19. Entre 5 e 10, a gente acumula o que já passou e vai dar 21. Entre 10 e 15, mesma coisa, e vai dar aqui 44. E por fim, né, maior ou igual a 15, a gente vai ter aqui o 100% fechado, tá? Então observe que P de x igual a xi é igual ao salto que essa função fzão dá no ponto xi. Por exemplo, se o P de x é igual a 10, né, ele vai ser o quê? 23%, que é o f de 10 menos, né, o f do 10 aqui, negativo, né? De modo geral, o P de x igual a xi, ele vai ser o quê? O f de xi menos o fzinho do xi com esse sinal negativo, né? Onde a gente lembra que esse f aqui, ele vai ser a ideia de aproximação pela esquerda do valor, né? A mesma ideia que a gente usa no limite, tá? Então, observem também que o conhecimento de fzão é equivalente ao conhecimento, né, da função de probabilidade do x. Tudo bem, pessoal? Ok. Tá? Então, a lógica da função de distribuição acumulada é simplesmente você pegar os intervalos que você está olhando e ir somando as probabilidades, né, até você chegar no 100% ou no 1. Por fim, gente, eu vou passar para vocês aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de distribuição para variáveis aleatórias discretas, que é um ponto muito importante dessa aula, tudo bem? Por quê? Em geral, pessoal, no mundo real, quando a gente tem algum conjunto de dados, né, a gente vai tentar ver se eles se adaptam bem a algum modelo já pré-estabelecido, tá? Então, um estudo pormenorizado desses modelos é de grande importância, porque você vai bater o olho no problema que você tem e você vai conseguir definir mais ou menos a qual modelo talvez ele se encaixe melhor. Isso vai facilitar a nossa vida muito, porque para cada um desses modelos que vocês estão vendo, eu já tenho uma fórmula da função de probabilidade, da esperança e da variância, o que vai facilitar demais. Por quê? Se você está trabalhando um conjunto de dados que você desconhece a distribuição dele, você vai ter que dar alguns chutes, assim por dizer, ou tentar aproximar a função que liga cada elemento do espaço amostral à probabilidade. Tudo bem? Aquela função lá de probabilidade representada por P, a gente tem que saber ela antes, ou então a gente vai ter que ralar para tentar aproximar ou estimar essa função. Tudo bem? No caso, né, que a gente já conhece modelos pré-estabelecidos e as funções já estão prontas, se o nosso problema se encaixar aqui, vai ser 100%, tá?
A distribuição uniforme discreta, né? Esse é o caso mais simples de uma variável aleatória discreta, em que cada valor possível ele vai ocorrer com a mesma probabilidade. Tudo bem? Então a variável aleatória discreta x vai assumir os valores de x1 a xk e todos eles vão ter a mesma probabilidade. Esse é um caso de distribuição uniforme, onde a função probabilidade é simplesmente 1 sobre k. Tudo bem? Em que k é o total de elementos que você tem no espaço amostral. A esperança, né, dessa função, dessa distribuição de probabilidades, né, no caso uniforme, ela vai ser 1 sobre k vezes o somatório de x, que nada mais é do que a média. E a sua variância vai ser 1 sobre k, né, vezes o somatório de xi ao quadrado menos o somatório de xi ao quadrado sobre k. Tudo bem, pessoal? E por fim, né, em contrapartida, eu dou aqui para vocês, além, né, da função distribuição da esperança e da variância, a função distribuição acumulada, que essa distribuição uniforme segue, tá? Um somatório de 1 sobre k, com xi sendo menor ou igual a x, né? Então a gente tem n de x sobre k, tá? Ela assume, né, esse formato aqui, como vocês podem ver. A função de probabilidade é o mesmo ponto independente, né, do x. Então, ela sempre vai estar aqui na altura 1 sobre k, independente do domínio, a imagem é sempre a mesma. E na distribuição, né, acumulada, a gente vai ter, né, uma escadinha aqui que vai de degrau em degrau até a gente chegar no último elemento e ele tampar aqui 100% de probabilidade. Beleza, pessoal? Ok. Vamos aqui, então, para um exemplo para tentar ilustrar isso. Seja x a variável aleatória discreta que indica o número de pontos marcados na face superior de um dado. Tudo bem? Vamos voltar para o lançamento do dado. Obtemos na tabela abaixo a distribuição, tá? P de x, quando x é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é sempre 1/6. Total dá 1. Então, a esperança de x é o quê, pessoal? 1/6 vezes a soma de todos os elementos, como eu mostrei para vocês aqui na função, tá? Que vai dar o quê? 3,5. E a sua variância, aplicando a fórmula, vai dar 2,9. Tudo bem? Beleza. Vamos passar, então, né, para outra distribuição que eu falei com vocês, que vai ser a Bernoulli. Tá? A gente vai passar pela uniforme, Bernoulli, binomial, geométrica, hipergeométrica e Poisson. Tá? No caso da Bernoulli, né, muitos experimentos eles são tais que os resultados apresentam ou não uma determinada característica. Tá? Em todos esses casos, a gente está interessado na ocorrência de sucesso ou fracasso. Então é como você tem, por exemplo, a questão da lâmpada. Tem defeito ou não tem? Tudo bem? Dentro de um processo de montagem. A variável aleatória x, que assume apenas os valores 0 e 1, né? Fracasso e sucesso, com função probabilidade que a associa, né, a cada valor amplitude, ela vai ser essa daqui. Né? Essa função ela vai ser 1 menos p se o x é 0, né, se é um fracasso, e p se o x é igual a 1, se ocorre um sucesso daquilo que a gente está observando. A esperança, né, para essa variável que segue uma Bernoulli é p e a variância é p vezes 1 menos p. Além disso, a função de distribuição acumulada, ela assume o valor 0 se x é menor que 0, 1 menos p entre 0 e 1 se for maior ou igual a 1. Beleza, pessoal? Ela tem esse formatinho, tá vendo? Ela tem aqui um pontinho em 1 menos p se for 0 e p se for 1. Tá? E ela vai fazer uma escadinha também, só que muito mais curta, né? Já que a gente tem só duas possibilidades, tá? Vamos supor novamente o jogo de dados. E aí, pra gente, né, supondo o dado perfeito sem vício, queremos modelar a probabilidade de tirarmos a face 1, tá? Então, a face 1 a gente vai chamar de sucesso e todos os demais a gente chama de fracasso, ok? Então, se x é igual a 1, a gente tem 1/6, né, que é a face 1, e se o x for a 0, se ele for um fracasso, todas as outras faces, tem probabilidade 5/6. A gente vai ver que a esperança é o próprio p, né, que é quando o x é igual a 1/6, e a variância vai ser 5 sobre 36. Tudo bem? É simplesmente p vezes 1 menos p. Beleza, pessoal? Notem a facilidade que a gente tem quando a variável que a gente tem interesse de estudar segue uma dessas distribuições que já estão pré-estabelecidas, tá? Beleza, vamos passar agora para a distribuição binomial, tá? Ela é uma generalização da Bernoulli.
tudo bem? Na qual existe um número N de tentativas ou repetições independentes e desse número a gente obtém K sucessos, tá? Então você vai julgar diversas vezes, né? Você vai executar o experimento diversas vezes e vai ter K sucessos, tá? A Bernoulli, ela vai ter essa notação aqui. NK, né? P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. A esperança dela é simplesmente N vezes P e a variância é N vezes P vezes 1 menos P. Notem que ela é muito similar a essa Bernoulli, porém ela tem as suas particularidades, principalmente na proporção, né? Você faz N tentativas e obtém K sucessos, tá? Também definimos, né, frequentemente que 1 menos P a gente pode chamar de Q, né? Mas aí tanto faz, você pode pôr Q aqui ou 1 menos P, tá? Ela vai ter esse formato aqui que já começa a ficar diferente, tudo bem, pessoal? Ela sobe e depois ela vai caindo aqui para um caso em que N é 3 e a probabilidade de sucesso é 50%, tá? Vamos pegar o exemplo aí 6.12, um clássico, né? Vamos supor que uma moeda é lançada 3 vezes, tá? Você tem uma moeda, cara ou coroa, 50% para cada, e você quer calcular qual é a probabilidade de se obter 2 caras em 3 lançamentos, tá? Suponha que a moeda seja honesta, né? Ou seja, a probabilidade de sair cara e coroa é a mesma, meio, 50%. Vamos indicar o sucesso como sendo cara, né, por S, e o fracasso sendo coroa por F. Então a gente está interessado na probabilidade do evento, né? A, sucesso, sucesso, fracasso, ou sucesso, fracasso, sucesso, ou primeiro fracasso e os 2 últimos sucessos, tá? A gente está interessado nesse evento A aqui, que é um desses 3 acontecimentos, tá? Se o nosso P é meio, o N é 3, que ele fala que joga 3 vezes, e o K, número de sucessos, é 2, a gente vai resolver isso daqui dessa forma. P de x igual a 2 vai ser 3, 2, né? Isso daqui vocês vão resolver com fatorial. P elevado a 4 ao quadrado, 1 menos P elevado a 1, a gente vai ter aqui, ó, 3 oitavos. Tudo bem? Que é literalmente a mesma coisa que você fizer o seguinte, ó. Esse, né, binomial aqui, vezes P ao quadrado, 1 menos P elevado a 1. Tudo bem, pessoal? Então, a probabilidade aqui de A ocorrer, ela vai ser 3 vezes meio ao quadrado vezes meio, que vai dar 3 oitavos, como eu falei para vocês. Esses 3 oitavos, você colocar ele aqui direto, ou você fazer 3 vezes P ao quadrado, 1 menos P, dá no mesmo, tá? Isso aqui é só álgebra. Então, você vai achar 3 oitavos de probabilidade de x ser igual a 2, que é 0,375, ou 37,5%, tá? A esperança, como eu falei para vocês, é o quê? N vezes P, que vai ser 3 vezes meio é 1,5, e a variância, né, vai ser N vezes P vezes 1 menos P, que vai dar 0,75, tá? Então, note que esse fatorial aqui, ele vai dar uma ideia, né, de quantas vezes você executou o experimento, né, e nessa execução, quantas você teve, né, de sucesso, tá bom? Beleza. Ok, pessoal, né? Aqui, né, indicando, né, a gente também poderia fazer esse caso da binomial, ao invés de resolver diretamente, como uma árvore. Só que note que, como a gente joga 1, 2 e 3 vezes, a gente vai ter vários ramos, né? Em que o primeiro, né, onde sai sucesso, sucesso e sucesso, ele é P ao cubo. Se sair sucesso, sucesso e fracasso é P ao quadrado vezes Q, e assim sucessivamente, né? Então você poderia calcular para cada uma das possibilidades. Tudo bem, gente? Generalizando aqui o P, né? Sem colocar ele como meio. Né? Se ele for meio, você vai ter a chance de 0 sucesso, é 1 oitavo de 1 sucesso, 3 oitavos, 2 sucessos, 3 oitavos, e a chance de 3 sucessos é 1 oitavo, tá? Então a gente resolveria aqui para cada um dos valores, 1, 2 e 3. E o 0 também, tá? Desculpa. Beleza, ok. Vamos passar então para a distribuição geométrica. Então, similar à distribuição Bernoulli, né, a gente vai ter o caso em que K agora representa o número de tentativas necessárias para obter o primeiro sucesso. Ok, gente? Então, olhem lá. Na Bernoulli, vamos voltar. Você vai ter 1 menos P, no caso que X é um fracasso, e P se ele for um sucesso. Só que agora a gente vai executar o experimento
K vezes até conseguir obter o primeiro sucesso. Então, a minha função de distribuição aqui, no caso, ela vai ser P vezes 1 menos P, e esse 1 menos P elevado a K menos 1, onde a esperança é 1 sobre P e a variância é 1 menos P sobre P ao quadrado. Tudo bem? Vamos para um exemplo, né, aplicado. Um jogador de basquete ele tem 80% de chance de acertar um lance livre. Qual é a probabilidade desse jogador acertar o primeiro lançamento apenas no quarto arremesso? Ou seja, para que ele execute 4 tentativas e só nesse quarto ele consiga acertar. A gente vai aplicar, né? Como a gente viu, 4 tentativas para o primeiro sucesso. Então a gente aplica geométricas que nessa proporção. Se K é 4 e P é 0,8, substituindo, né, a gente vai ter 0,0064, tá? Se multiplicar por 100 vai ser 0,64% de chance, tá? A esperança vai ser 1,25 e a variância 0,31. Beleza, pessoal? Então, é um caso similar a Bernoulli, mas a gente tem agora que repetir o experimento para ter o primeiro sucesso. Já no caso, né, da hipergeométrica, pessoal, a gente vai descrever o número de sucessos em uma sequência, tudo bem? Com R sendo o número de sucessos na população, Nzão, tá? E Nzinho sendo o número total de itens, né, na amostra que teve K sucessos, tá? Então aqui a gente muda a abrangência do problema. Você tem um Nzão da população, né, dos eventos, em que você tem R sucessos, e um Nzinho, que é uma amostra, né, um pedaço em que você tem K sucessos. A solução, né, para a função de distribuição é isso daqui que a gente vai ver. Rzinho K, Nzão menos Rzinho em relação a Nzinho K, sobre, né, Nzinho, tá? Notem, pessoal, que aqui, ó, quando eu faço esses parênteses, como vocês vão ver aqui eu tô resolvendo um problema de combinação. Tudo bem? Por isso que eu falei com vocês que eu uso o fatorial. A gente está pegando aqui R sucessos, né? Tomados K a K, Nzão menos R tomados Nzão menos K, Nzinho menos K, né? E Nzão tomados N, tá? Então a gente está dando uma ideia aqui de combinação de possibilidades, tá? A esperança, como eu falei para vocês, vai ser Nzinho, Rzinho sobre Nzão, e a variância vai ser essa expressão gigante aqui. Beleza? Vamos pegar um caso aqui para ilustrar. Suponha que num lotezão, né, com um total de 100 peças, essa é a sua população, é o seu maior espaço. A gente tem 10 defeituosas, tá? Na população. Agora, se a gente escolher uma amostra com 5 pegas aleatoriamente sem reposição, qual é, né, a probabilidade de que nenhuma dessas 5 seja defeituosa? Tá bom? Então eu dei para vocês o Nzão, o Rzinho, né, que é o número, né, de defeituosas na população, e dei a amostra, né, e o K aí que a gente quer igual a 0 para que nenhuma seja defeituosa. O que a gente vai fazer? 10, 0 a 0, 100 menos 10, 5 a 5 e 100, 5 a 5. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter 0,584, né, que vai ser o quê? 58,4% de possibilidade de que num lote de 100 peças com 10 defeituosas, você tire uma amostra com 5 que não contenha nenhuma com defeito, tá? A esperança é 50 sobre 100, meio, e a variância, né, aplicando aqui vai dar 0,432, tudo bem, pessoal? Notem a diferença. Aqui em cima, como eu falei, a gente usa fatorial porque não tem nada de divisão. Aqui embaixo é simplesmente uma divisão, tá? Não confundam esse parênteses aqui com esse. E por fim, né, a gente vai tratar a distribuição de Poisson, que vai ser muito utilizada para modelar eventos raros ou com uma frequência baixa. Então aqui a gente vai ter uma ideia de repetição no tempo, tá? Então considerando lambda, a média de ocorrência desse evento por unidade de medida, né, de taxa, e K, o número de vezes que o evento ocorre, a gente vai ter que a função de probabilidade de Poisson para Nzão igual a K, né, o número de vezes que o evento ocorre, é igual ao exponencial de menos lambda, né, vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. Esse caso da Poisson, ela tem uma facilidade, né, e uma curiosidade em que a esperança é lambda e a variância também é lambda, tá? Então vamos aí para um caso prático, né, para a gente aplicar. Suponha aí que um telefone recebe em média 5 chamadas por minuto, tá? Então, novamente, eu estou dando ideia de
frequência em unidade de tempo. Supondo que a distribuição de Poisson seja adequada nessa situação, obter a probabilidade de que o telefone não receba chamadas durante o intervalo de 1 minuto é quanto? Tá? Então, o meu lambda é quanto, pessoal? Que eu defini aqui, a média de ocorrência. 5 por minuto. Eu quero investigar que não receba nenhuma por minuto. Então, o meu K é 0. Ó, se eu tenho lambda e se eu tenho K, eu resolvo tudo. A minha probabilidade de não receber chamadas em 1 minuto é de 0,0067, né? Passando 100 aqui, 0,67%. A esperança é 5 e a variância também é 5, beleza, pessoal? Aqui agora, né, no final, eu coloquei para vocês uma tabela, resumindo, né, essas distribuições que a gente analisou. Beleza? Então vejam lá. A gente tem aqui, ó, vamos voltar, né? Uniforme, Bernoulli, binomial, geométrica, hipergeométrica e Poisson, tá? Eu resumi elas aqui para vocês, onde na primeira coluna nós temos a função distribuição, na segunda, quais parâmetros você precisa saber para resolver, e na terceira, esperança e variância, tá? Então vocês vão ver aqui, tem a Bernoulli, binomial, Poisson, geométrica e a hipergeométrica. Beleza, pessoal? Ok, tá? Então, agora, para finalizar essa aula, eu quero falar com vocês dos problemas que envolvem desigualdade. Note que até agora, em todos esses modelos, a gente estava tentando calcular P de x igual a algum número, tá? Seja 0, 1, 2, 3, a gente sempre estava querendo fazer, ó, qual que é a probabilidade quando x é igual a tanto, tá? Contudo, para variáveis discretas, a gente também pode estar interessado em calcular probabilidade de desigualdades. Por exemplo, ao invés de calcular P de x igual a k, né, considerando aqui um valor que x pode obter, eu posso querer calcular P de x menor que k, P de x menor ou igual a k, P de x maior que k ou P de x maior ou igual a k, tudo bem? Então, além da igualdade daquele evento específico acontecer, eu posso estar querendo, né, calcular a probabilidade de que os valores abaixo ou acima aconteçam, incluindo ou não ele, a depender, né, da igualdade aqui nesse sinal, tá bom? Em geral, né, a solução simples que a gente tem é o seguinte, olha, se você quer calcular P de x menor que k, você vai somar a probabilidade de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, até x igual a k menos 1, tá? Porque se é menor, não inclui o k. Se você quer saber menor ou igual a k, é o mesmo procedimento do x igual a 0 até k menos 1, só que eu vou somar com x igual a k, já que existe, né, a igualdade aqui junto com o menor. A mesma lógica a gente aplica, né, para o maior. Se eu quero saber a probabilidade de x ser maior que k, eu vou começar P de x igual a k mais 1, k mais 2, k mais 3, até o valor máximo, né, do meu espaço amostral. Se tiver a igualdade, a diferença dessa daqui para a última é que eu começo em x igual a k, depois k mais 1 até o valor máximo. Tudo bem? Então, essa é a solução geral, que é a mais simples assim por dizer. A grande questão, pessoal, é o seguinte. Se você tiver muitos eventos no seu espaço amostral, você calcular um a um fica um trem meio difícil, tá? Se tiver 4, 5, 6, você até faz, mas imagina se tiver 30, 40. Você vai ter que calcular 40 vezes a probabilidade. Então a gente pode, né, adotar uma estratégia mais simples, tá? Eu sei, né, que P de x menor que k é a mesma coisa que 1 menos o P de x maior ou igual a k. Então, vai depender. O que eu estou falando para vocês é o seguinte. Se você tem 40 e você quer saber, por exemplo, P de x menor que 30, tudo bem? O que vale mais a pena? Você somar de 0 até 29 ou de 30 a 40? Tudo bem? Você vai na que é menorzinha. E aí, para você representar x menor que k com os maiores, você faz 1 menos o P de x maior ou igual a k. Tudo bem? Por quê? Notem aqui comigo. Se eu passar esse valor negativo somando aqui desse lado, a probabilidade de x ser menor que k somada à probabilidade de x ser maior ou igual a k, eu estou pegando todo o espaço amostral. Ela tem que dar 1. O que eu faço então? Esse cara aqui, gente, é o complementar desse. É a mesma lógica que eu mostrei para vocês lá nas propriedades da probabilidade. Tudo bem? Eu faço 1 menos o complementar. E aí eu faço, ó, x, né? O 0, ele está até o k menos 1.
tem quantas observações? E do K até o valor final, quantas? Você faz, né, a que for menor. Se for mais fácil começar do 0 até K-1, você faz. Se não, você calcula, né, do maior ou igual a K. Isso vale para todas as especificações, tá, gente? Ó, menor ou igual a K é 1 menos P de X maior que K, o maior que K, né, a mesma coisa, tá bom? Então a gente tem que usar, né, essa questão do complementar da probabilidade para facilitar os nossos cálculos. Como eu falei para você, se for 4, 5 possibilidades, você vai fazer as 5 sem problema, mas se for 40, você tem que olhar. O que ele está me pedindo? Ele está me pedindo de 30, né, de ser menor que 30. O que eu faço? Eu calculo do 0 ao 29 ou eu faço do 30 ao 40 e faço 1 menos essa soma? Tudo bem? Se você calcular do 0 ao 29, você vai ter que resolver 30 probabilidades. Você vai ter que substituir 30 vezes. Se você calcular do 30 até o 40, né, você vai ter aí 10. É muito mais simples de ser feito, tá bom? Bom, então era isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro, né? A gente encerra, então, essa aula 6 sobre variáveis aleatórias discretas. Eu passei com vocês o conceito, o valor médio ou esperança, variância, né? As propriedades, falei da distribuição acumulada e passei os principais modelos probabilísticos que vocês precisam saber para variáveis discretas, com exemplos, tá? Vou pedir que vocês façam, principalmente nesse tópico 6, os exemplos novamente de cada uma dessas distribuições e notem que para uma prova, para um concurso, para alguma coisa que vocês forem ter que fazer na vida envolvendo distribuições de variáveis aleatórias discretas, essas especificações aqui, das duas, uma, ou você decora, né, o valor da função distribuição, a esperança, a variância, né, e da acumulada, ou você aprende a derivar isso, que eu acho mais difícil. Mas tem que saber isso daqui literalmente de cabeça, tá? Se você for fazer uma prova de um concurso para economista, eles não vão te dar essas fórmulas. E se você for fazer uma prova, né, de mestrado, por exemplo, como a ANPEC, você também não vai ter as fórmulas. Você tem que saber literalmente. Beleza, pessoal? Então era isso na aula de hoje. Agradeço por vocês a atenção. Até a próxima.